E aí, pessoal, boa noite. Trouxe aqui para vocês um exercício que consta na atividade avaliativa da semana 5. Claro que com dados diferentes, né? Sendo ele uma atividade que vale nota, então não posso fazer igual. Mas para pelo menos eu poder explicar algumas coisas que eu tenho recebido muito por e-mail essa semana em especial, né? Muitas dúvidas aí com relação a derivadas, por exemplo, de E, de LN. Certo, galera? Então, o que diz o exercício? Nós temos duas funções, f de x e g de x, e ele pede para você calcular a diferença das derivadas. Como assim, Ana? Veja comigo. Nós temos f' de 1 menos g' de 2. Esse linhazinha nós conversamos na primeira aula de derivada, quer dizer, esse linha, que é a derivada da função f, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai fazer a derivada da função f, dessa expressão, a derivada da função g, e quando você obtiver as duas novas expressões, né, sendo elas derivadas, você vai no lugar do x da nova função colocar 1 quando for a função f e colocar 2 quando for a função g. Certo, gente? Vamos lá comigo, então. Vamos olhar para a função f primeiro. Ó. f' de x eu vou fazer primeiro, depois nós substituímos o valor. Esses aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, que a gente já conversou bastante nas semanas. Quem tem dúvida ainda, corre nos vídeos anteriores. Me manda e-mail ainda, nós temos o monitor aí da disciplina. 8x ao quadrado, a gente repete essa constante, porque ela está sendo acompanhada de letra. Regrinha número 1 de derivadas, né, da nossa tabelinha. Até lembrando aqui, ó, uma incógnita elevada a um expoente. O expoente cai, repetimos a incógnita e fazemos n-1. Esse U' aqui, na verdade, ele vai ser sempre 1, a não ser que nós tenhamos uma derivada composta, que não é esse caso, porque nós temos apenas aqui um termo, né, de x elevado ao quadrado, e não uma expressão numérica. Então, a gente vai fazer só n vezes U na n-1. Então, vamos lá. O expoente cai multiplicando, repito a base, 2 menos 1 é o próprio 1, ou simplesmente x. O que acontece aqui? Nós temos E. E é o número de Euler. Muita gente vem me perguntar se, Ana, esse E eu posso interpretar como sendo uma incógnita como x, como y, como z, como w? Não, galera. Isso aqui ele tem um valor numérico, tá? É como se fosse um π. Ele existe um valor numérico, ele não é uma incógnita. É o número de Euler, tá? Para a galera que faz civil, depois vocês mesmos, quando cursarem resistência dos materiais, todos vão ter essa disciplina, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas aqui, para fins de cálculo, esse Euler você tem que localizar na tabela, porque derivada nada mais é do que você chegar em uma função pré-existente e achar a sua correspondente derivada. Então, vamos lá comigo. Aqui é a 5, olha só. Y igual a E na 1, né? Que é o número de Euler. Qual que é a derivada? Vai ser o próprio número de Euler elevado na U, olha, veja comigo, exatamente da forma que ele aparece. Vamos fazer essa primeira parte, então. O 0,4 é uma constante. E a gente vai escrever exatamente da forma que ele aparece. E na 3x, olha só. Regrinha 5, E na U, que é o E na 3x, vai ser a derivada E na U, que é o próprio E na 3x. Só que aí, você vai fazer multiplicar pela derivada do expoente. A derivada de 3x é 3. O que você fez, Ana? Apliquei a regra 1, né? 3x, ó, a derivada é 3, cai o expoente 1 vezes x na 1 menos 1, que vai ser 3 vezes x na 0, que é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Isso aqui já tem que estar aí, taca-lhe pau, né, raça? Menos ln de x. Ln, né? Logaritmo neperiano. Nós temos uma regra para ele, não confunda log com ln. Nem vou me ater tanto à explicação, eu falei um pouquinho na aula de sexta, para quem esteve presente, mas aqui eu quero que você apenas saiba que são diferentes, que você vai ter uma regra para cada um deles. ln de u, vai ser o quê? 1 sobre u, então olha lá, ln de x vai ser 1 sobre u. Se era ln de x, vai ser 1 sobre x, vezes u', a derivada do cara que acompanha ln. Quem que eu tinha? Eu tinha x. A derivada do x, galera, ó, se é só x, é o expoente 1, vai ser 1 vezes x na 1 menos 1, que é 1 vezes x na 0, que é igual a 1 na 1, que é igual a 1, vezes 1, ou simplesmente nem preciso colocar, tá? Então, f' de x vai ser 16x
mais 0,4 vezes 3, 1,2 é na 3x, menos 1 sobre x. Isso aqui, galera, é a derivada da minha função f, certo? Já que eu fiz a derivada, eu posso substituir o que é que ele quer. Ele quer a derivada de f para x igual a 1. Então, onde eu tenho x, eu vou colocar o valor numérico de 1. Então, 16 vezes 1, mais 1,2 vezes e na 3 vezes 1, certo? Que é o próprio 3, né? Já vou até deixar 3 aqui. E aqui, menos 1 sobre 1, que é o próprio 1 dividido por 1 é 1. Então, olha lá. 16 vezes 1 é 16. O que eu queria falar para vocês é isso aqui, que tem muita gente com dúvida. Então, olha só. Pega lá sua Cassiozinha, tá? Vou ligar aqui. O que acontece? Eu quero calcular... Minha dica, calcule E na 3 e depois multiplique por 1,2, tá? Fica mais fácil. Então, olha só. Onde que eu tenho o E, galera? O E é esse carinha aqui. Esse amarelo em cima do ln. Se eu clicar o ln direto, vai calcular o logaritmo neperiano. Eu quero o E, o número de Euler. Para eu ativar esse amarelo, eu tenho que fazer Shift ln. Apareceu o E. Quando você faz o E, você não precisa colocar o elevado, tá? Esse chapeuzinho como a gente fazia nas demais incógnitas, porque ele já é uma letra, ele não é uma... Ele é um número fixo, digamos assim, que nem o pi, como eu falei para vocês. Então, E elevado ao cubo, você simplesmente vai colocar E na 3. E na 3 igual, olha lá. Vou até fazer de novo, para você ver. E na 3 igual, certo? 20,08. Só que você tinha vezes 1,2. Então, vezes 1,2. Answer vezes 1,2. 24,10. Coloque quantos números depois da casa você quiser. Eu vou usar duas casas decimais que tá louco de bom. Então, mais 24,10 menos 1. Então, aqui eu vou ter mais 16 menos 1. De forma que eu tenha um número aproximado, né, de resposta, 39,10. Isso aqui, né, nesse exercício que eu criei, que é diferente do seu, é o resultado da função f, f'1, derivada de f para quando x igual a 1. Agora a gente vai fazer o g, porque depois é a subtração desses dois que nos interessa, tá? Então, olha lá, g de x. Deixa eu até escrever aqui. G de x era igual a 1 sobre 3x ao quadrado, mais 0,2x na 0,8, menos e na menos 0,7x. Galera, você pode resolver de duas formas isso aqui, tá? Você pode fazer a regra do quociente, que é a regra da divisão. Nós temos na derivada uma regra só para isso, certo? Cadê minha tabelinha? Tem essa regrinha aqui, ó. Regrinha do quociente, né? Ó, você tem um numerador dividido por um denominador. Então, a derivada, né, é isso aqui. Só que eu acho mais fácil você fazer o seguinte. Você reescrever a função. Lembra lá do meu Havaí? Você quer jogar o x para cima. Quero não, Ana. Isso é uma sugestão para resolução. Lembra que quando... Aqui ele está no denominador, é o lugar dele. Mas eu sou teimosa e quero que ele vá para o numerador. Então, eu preciso sinalizar com sinal negativo. Que quer dizer que ele está no lugar errado. Posso reescrever assim, porque aí eu vou aplicar a minha regra número 1. Ana, não estou entendendo. Olha lá. Isso aqui... Esse 1/3 tá estranho? Se fosse 2x ao quadrado, você não ia aplicar a regra 1? Isso aqui é uma constante, não é só porque é uma fração que fedeu. Não. Olha só, a derivada de g vai ser... Eu tenho uma constante multiplicando uma letra, né? Que é igual o que a gente fez aqui, galera. É só porque agora eu tenho uma fração e um expoente negativo. Não vai mudar nada, tá? Então, vai ser... Tô com medo desse vídeo, ele tem que dar no máximo 12 minutos, galera. Senão, lota a minha memória, vai travar aqui o esquema. Olha lá. Então, é a regra número 1. Caio o expoente, repito a letra e faço n menos 1. O expoente menos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Mas, aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma constante multiplicando uma letra, repito a letra, faço a derivada de x na 0,8. Então, caio o expoente multiplicando, repito a base e faço 0,8 menos 1. Por que menos 1? Gente, é a nossa regra número 1 lá, que a gente viu de todas, né? 0,8 menos 1 vai ser menos 0,2. Até aqui tudo bem. Menos derivada do e, galera, que a gente havia falado ainda há pouquinho.
derivada do e no expoente é o próprio e no expoente. Então, derivada de e na menos 0,7x é o próprio e na menos 0,7x. O que acontece? Depois você vai multiplicar pela derivada do expoente. Qual que era o expoente do meu e? Vamos ver se fica mais fácil assim. O expoente do meu e era menos 0,7x. A derivada, vou multiplicar agora pela derivada, né? A derivada do menos 0,7x é menos 0,7. Não entendi, Ana. 0,7x. Eu tenho uma constante multiplicando uma letra, lembra lá? Repito a constante. O expoente de x é 1, cai multiplicando. Repito a letra, 1 menos 1 vai ser x na zero. Então, eu vou ter 0,7 vezes 1 vezes 1, que é 0,7. Certo, galera? Vamos dar uma corrida para não travar o vídeo. Vai ser menos 2 terços de x na menos 3, mais 1,6, 0,16 na verdade, né? 0,2 vezes 0,8, 0,16x na menos 0,2, menos e com menos 0,7, mais 0,7e na menos 0,7x. Então, olha lá, no lugar do x eu vou colocar 2. Então, vai ser, aqui no lugar do x, olha lá, 2 elevado na menos 3, certo? Então, eu vou ter menos 2 terços vezes 0,125, certo? Mais x elevado a menos 0,2. Então, vai ser 2 elevado, ó, chapeuzinho, 2 elevado na menos 0,2. Certo? Vezes 0,16. Vai ser aproximadamente aí 0,14, que eu vou usar duas casas. Mais 0,14, mais e na menos 0,7x. Menos 0,7 vezes x é vezes 2. Por que, Ana? Porque o nosso x é 2, galera. Então, 0,7 vezes 2 é menos 1,4. Então, shift ln de e na menos 1,4 vezes, certo? Vezes ainda 0,7, que vai ser aproximadamente 0,17. Beleza? Aqui nós temos o quê? 2 vezes 0,125 dividido por 3, aproximadamente 0,083, só que aqui era negativo, mais 0,14 mais 0,17. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,23, tá? E ele quer, isso aqui é o resultado da derivada da função g para x igual a 2, e ele quer f' de 1 menos, no meu caso, g' de 2. Então, vai ser, que a gente calculou anteriormente, 39,10 menos 0,23, o que vai dar aí para a galera um número aproximado de 38,87, galera. Certo? Queria mostrar para vocês um pouquinho do E, né? Que é tudo tabelado, certo? Da tabela de derivadas integrais, isso aqui você vai localizar, regrinha 5. E LN, eu quero apenas que você tenha aí antecipadamente o entendimento que log não é LN, né? Caso você tenha esquecido, mas aqui a fins de derivada, eu quero que você entenda localizar na tabela e ver aí que são regras diferentes, porque a gente está tratando aí de questões diferenciadas. Beleza, galera? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, também no uso da calculadora. Qualquer coisa, manda aqui embaixo no canal. Se você curtiu o vídeo, dê o seu like, né? E qualquer coisa, mande um e-mail que estamos aí à disposição de vocês. Um grande abraço e uma excelente noite.